Você já ouviu falar sobre o pecado imperdoável? O que Jesus disse sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? No vídeo de hoje, vamos explorar um dos temas mais intrigantes e assustadores da Bíblia. Fique conosco até o final para entender completamente o que é o pecado contra o Espírito Santo e por que ele não tem perdão. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. O pecado imperdoável. De acordo com Mateus 12:31, Jesus disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Este é o pecado imperdoável. Mas o que isso significa? Para entender, precisamos saber quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra. Quem é o Espírito Santo e sua obra? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é essencial para a nossa convicção de pecado, nossa conversão e arrependimento. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações, Romanos 5:5, guia-nos em toda a verdade, João 16:13, e intercede por nós, Romanos 8:26. Sem o Espírito Santo, não podemos experimentar nenhuma das operações da graça divina. O processo do pecado contra o Espírito Santo. Cometer o pecado contra o Espírito Santo não é algo que acontece em um único momento. É um processo gradual que se inicia com o entristecimento do Espírito Santo, Efésios 4:30. Após resistirmos insistentemente a ele, aos poucos apagamos sua influência sobre nós e finalmente nos tornamos endurecidos e insensíveis aos seus apelos. Apagar o Espírito Santo é como cobrir uma vela com um pano molhado. O Espírito Santo deseja nos guiar à justiça, mas frequentemente respondemos: não agora, ainda não. Cada vez que recusamos ouvir a voz de Deus, falando através da nossa consciência, tornamo-la mais difícil de ser ouvida na próxima vez. Ficamos insensíveis e espiritualmente anestesiados. Com o tempo, nossos corações se tornam duros como pedra e não respondemos mais aos apelos do Espírito Santo. É como um despertador que nos acorda de manhã. Se atendemos ao chamado e nos levantamos, nossos ouvidos continuarão sensíveis ao seu alarme. Mas se ignoramos o alarme e continuamos na cama, eventualmente nem percebemos mais o sinal. Nossos sentidos ficam endurecidos àquele sinal. Se continuamos a recusar andar com Deus e persistimos em pecar deliberadamente, o Espírito Santo finalmente se afastará e nos abandonará. Em 2 Crônicas 36:15-16, Deus diz: não houve mais remédio. Então não haverá convicção, nem arrependimento, nem perdão. Lucas 22:3. O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 26 e 27 nos adverte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quando o Espírito de Deus se afasta, a paixão, a maldade, o engano e a loucura dominam. Tessalonicenses 2:11-12 diz: é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Tardiamente essas pessoas reconhecerão sua triste condição. Jeremias 8:20 descreve sua agonia. Passou a cega, findou o verão, e não estamos salvos. Infelizmente, essas pessoas deixaram passar todas as oportunidades. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que cometeram esse pecado. Os antediluvianos, Faraó, Judas Iscariotes e muitos fariseus da época de Cristo são exemplos de indivíduos que resistiram persistentemente ao Espírito Santo até serem abandonados por ele. Como posso saber que ainda não cometi o pecado imperdoável? Frequentemente, pessoas sinceras expressam o temor de haverem cometido o pecado imperdoável. Lembremos isto:
Enquanto alguém crê de todo o coração que Jesus é o Filho do Deus vivo e o Salvador do mundo, enquanto anela salvação, pode estar certo de que não cometeu o pecado imperdoável. Satanás empenha-se em desanimar os homens, fazendo-os crer que cometeram o pecado imperdoável. Assim os leva a abandonar a esperança e perder-se. A pessoa que foi abandonada pelo Espírito Santo nunca mais sente desejo de se arrepender, nem se importa com a sua salvação. Se você deseja a salvação, é sinal de que o Espírito de Deus ainda não o abandonou e está agindo em você. Se está convicto de seus pecados e tem um desejo ardente de servir a Deus e ser salvo, então há esperança para você. É sinal que o Espírito Santo ainda trabalha por você. Como evitar o pecado contra o Espírito Santo? Para evitar cometer esse pecado, devemos manter nossos corações sensíveis aos apelos do Espírito Santo e obedecer prontamente à vontade de Deus. Isaías 30:21 nos diz: "Este é o caminho, andai por ele." Precisamos ouvir e responder aos apelos do Espírito Santo em nossas vidas. Em resumo, o pecado imperdoável é a rejeição persistente e deliberada do Espírito Santo. Enquanto você sentir convicção de pecado e desejar a salvação, pode ter certeza de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entregue seu coração a Deus agora e permita que o Espírito Santo guie sua vida. A oportunidade de estar em comunhão com Deus e receber seu perdão está ao seu alcance. Não ignore este chamado. Ao ouvir a voz de Deus, responda com um coração aberto e disposto a seguir seu caminho. Se você achou este vídeo esclarecedor e inspirador, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar mais mensagens de esperança e salvação a outras pessoas. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida.